Passo agora a palavra ao senhor Luciano Leiva, que é o defensor do pueblo da província de Santa Fé, na Argentina, e atua como ouvidor público para o tema de radiodifusão estatal. Assim como ocorre no âmbito nacional, a província de Santa Fé conta com a lei de meios, cujo objetivo, entre outros pontos, é de promover os direitos humanos, respeitar e garantir o pluralismo político, religioso, social, cultural, linguístico e étnico. Publicada em 2013, a legislação cria a figura do defensor público destinado especificamente para assegurar os direitos da audiência de rádio e televisão. Então, para poder falar dessa experiência, né, muito interessante, gostaria de passar a palavra ao Dr. Luciano Leiva. Buenas tardes. En primer lugar, agradecerles a la Procuraduría de Derecho. En primer lugar, me perguntavam quando eu comecei a preparação da apresentação, por que os organismos de direitos humanos, no amplo sentido, vinculados? Eu acho que isso não é meu, né? Porque nós dizemos organismos de direitos humanos vinculados aos meios. E a resposta é muito rápida e simples. Primeiramente, porque o direito da comunicação é um direito humano. E existem aqueles que falam, e hoje foi falado também, que é um direito social. E em segundo lugar, porque os meios de comunicação como sistemas na sociedade, para alguns autores pelo menos, mas para todos em geral, constitui um subsistema muito importante no desenvolvimento da cultura. Tendo a cultura no amplo sentido como aquilo que nos permite desenvolver as relações entre homens e a natureza, entre os homens, as mulheres e a natureza. Ou seja, o fato de que os meios, junto com as organizações sociais e com o sistema educacional, ao meu ponto de ver, constituam sistemas que contribuem fortemente com a geração da cultura, está falando de um âmbito que define valores em longo prazo. Não influi nas decisões sociais e imediatas, mas no longo prazo gera uma influência muito grande sobre a construção de valores e, por isso, sobre a possibilidade de uma sociedade democrática ou não. E eu diria que, em termos mais imediatos, os meios podem ou não respeitar e fazer respeitar os direitos humanos. Quais são as condições? E eu vou falar muito rapidamente. No marco teórico, eu tinha preparado, era maior, mas foi desenvolvido para que me presidiram no começo da palavra durante o dia. Qual é uma das condições centrais para o respeito do direito da comunicação e para o respeito no uso desse direito dos direitos humanos? Sem dúvida, uma dessas condições é a pluralidade e a diversidade nos meios. Sem dúvida. Então, nessa ordem, nessa linha, é imprescindível que se garanta a partir do poder público a diversidade e a pluralidade dos meios. E eu não tenho dúvidas de que o Estado possui uma função central a cumprir. Eu já entendi muitas vezes, classicamente, o Estado como um risco para o exercício da liberdade pública e, em particular, da liberdade de expressão. Eu acho que nós temos um risco, lógico, e sempre existe o risco, o totalitarismo dos estados totalitários, mas eu acho que temos que ter uma visão positiva do Estado como o que garante os direitos à liberdade de expressão, por um lado, dos que são emissores, e o direito a serem informados de forma verídica por parte daqueles que são receptores da maioria, em algum momento chamada de silenciosa, que recebe
as mensagens dos meios e, em muitos casos, concentrados nas sociedades latino-americanas. Está claro, eu tinha comentado, que a mão invisível do mercado não garante a pluralidade. E, por isso, o acesso à comunicação como direito de todos, e menos ainda em sociedades desiguais como nas que vivemos na América Latina. Não vamos esquecer que estamos vivendo em algumas das sociedades mais desiguais do planeta. Uma rápida menção que foi feita hoje, ao que para mim é uma esperança, na democratização, no processo de democratização dos meios, são as novas tecnologias da parte de comunicação. Eu acredito que da internet, as novas tecnologias em geral, vinculadas à informação e da comunicação, têm aberto uma fantástica possibilidade de democratização e que estão operando. Existem aqueles que acreditam que podem ser controlados, que há perigos. Sim, tudo pode ser controlado. Também eles podem me controlar chamada telefônica. Mas a possibilidade da multiplicação dos emissores ou a preços ou custos muito baixos gerou uma fantástica oportunidade da democratização. Ninguém quer dizer que os meios, principalmente os meios ligados à televisão, à rádio e os meios gráficos não devam ser regulados. Ninguém quer dizer isso. Isso é outra coisa. Isto é outra coisa. E qual é o papel que os organismos de direitos humanos temos? E eu vou me referir a esses organismos em termos gerais no início, e não somente as defensorias do povo, o ombudsman ou a procuradoria, no caso do Brasil. Eu acredito que nós temos um papel central, que é o de controle, e que não é preciso ter medo dessa palavra. Nós somos, hoje eu pensava, um leão herbívoro, porque a gente pode controlar muito, mas não temos decisões vinculantes. Pelo menos uma boa parte daqueles que atuamos nesses organismos, né? Portanto, o nosso controle é indireto, mas é importante. Então, quando eu falo de controle, eu não falo só de garantir o direito à comunicação, que é um aspecto, mas também o controle dos conteúdos. E quando eles forem violadores de direitos humanos. Na experiência da Argentina, é que existem muitos organismos de direitos humanos de caráter público e de caráter privado, que tiveram e têm, principalmente nos últimos anos, um envolvimento, uma relação importante com os meios de comunicação, principalmente a partir da sanção da lei que se falou aqui, a lei de comunicação, a lei audiovisual. Existe um Instituto Nacional muito importante contra a discriminação e o racismo, INAD, na Argentina, que trabalha muito sobre esse tipo de questões. Porque a discriminação é um dos aspectos nos quais a lei regula os conteúdos. Um dos poucos. O Martim Becerra mencionou isso hoje. Existem as defensorias do povo, tem uma a nível nacional e defensorias provinciais e locais. Criou-se, é uma novidade interessante, que é a Defensoria do Público. A Lei de Serviços de Comunicação Visual criou a Defensoria do Público, já está vigente, está em atividade e tem uma defensora que é mulheres, que é mulher, para aquelas que forem feministas. A nível privado, houveram muitas organizações de direitos humanos que tiveram muita influência nos últimos anos no debate da lei de meios. Antes, durante a sanção e posteriormente. Nestas discussões que trataram com a Constituição ou não, da Constituição ou não, de alguns artigos que, principalmente aqueles que tinham a ver com a desconcentração, ou seja, a desinversão. Houveram mecanismos de direitos humanos que influíram muito no debate parlamentar e no debate posterior, que tiveram inclusive algumas atuação no momento que a Corte Superior de Justiça convocava audiências públicas para debater a constitucionalidade desses artigos. Muito bem. A Defensoria do Público é uma das ferramentas para regulação e controle que se criou com a
lei audiovisual. Essa defensoria tem como missão, textualmente, promover e difundir o direito à comunicação democrática das audiências dos meios de comunicação audiovisual em todo o território nacional. A sua função são de receber e canalizar as consultas e reclamações, além das denúncias do público da rádio e televisão, que são regulados pela lei. Também pode agir como ofício diante de violações da lei. Pode receber a reclamação, as denúncias, ou pode agir de ofício diante da possibilidade de observação de violação às normas. Como falei recentemente, agora, ela está encarregada dessa pessoa, uma mulher, e tem que apresentar um relatório anual ao Parlamento, à Comissão de Segmento de Serviços de Comunicação, e essa é o desígnio do seu titular. Também ela faz o que fazemos os defensores, ombudsman, apresenta recomendações às autoridades e aos titulares e profissionais dos meios. Portanto, cada vez que a lei não é cumprida, podem ser apresentadas reclamações diante da Defensoria do Público. Tem capacidade para agir judicialmente e extrajudicialmente diante da autoridade administrativa para exigir o cumprimento da lei ou, quiçá, alguma sanção. E a Defensoria do Público, isso é importante, realiza monitoramento dos meios, investigações, pesquisas, audiências públicas e coletivas, capacitação e promoção da lei e dos direitos vinculados a ela. Habitualmente, por exemplo, ela realiza audiências públicas em todo o território nacional, convocando organizações de direitos humanos, organismos em geral, com os quais, ou dos quais, ela possa receber opiniões sobre o que está acontecendo no interior do país. Como vocês sabem, a Argentina, a capital é Buenos Aires, e, portanto, dizem que Deus está em todos os lados, mas faz o seu atendimento em Buenos Aires. Esse é um ditado argentino. Existem diversas publicações que é realizada pela Defensoria Pública para capacitar, informar e difundir. É importante apontar que tem, sim, um pouco a necessidade de convocação de centros de estudos para criar um permanente campo de debate sobre os meios de comunicação. É aqui onde a gente também intervém. As defensorias do povo do país inteiro, muitas delas fizeram convênios com a Defensoria do Público da Nação para o melhor cumprimento das suas tarefas. Em Santa Fé, na província de Santa Fé, há 2 anos, no ano 2013, criou-se uma Defensoria do Público. Gostaria de Santa Fé. Um amigo aqui me confirma que é de fato assim. Ustedes saben que las burocracias y la aplicación de la normativa a veces es lenta. Los 6 años para la vigencia de muchas normas, las más importantes de la ley de medios, imagínense esto otro que tal vez sea de menor importancia. Bueno, la Defensoría del Público fue creada a partir de que se creó un sistema de medios públicos en la provincia. Ustedes saben que antes de la sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual, los poderes públicos provinciales y locales no tenían derecho a constituir medios propios, ¿no? Las provincias no podían constituir medios, no podían tener medios. O diretor de imprensa do governador queria instalar um estúdio para transmitir algumas coisas e imediatamente lhe foi dito que não havia essa possibilidade. A partir desta lei, a província de Santa Fé está gerando
canal de televisão próprio. Tanto a província de Santa Fé como a capital federal e a província de Córdoba, que são os 3 distritos mais importantes, estão em mãos de opositores ao governo nacional. Então, isso aqui torna a coisa mais interessante, porque vai gerar meios que vão ter outra visão do oficialismo nacional. Então, supõe-se que deveriam ser plurais, mas, mesmo assim, a gente poderia acreditar que eles vão ter alguma vinculação com a visão ideológica. E não está errado que assim tenham os governos provinciais. E a partir desses meios criou-se o que se chama Rádio e Televisão Santafesina, Sociedade do Estado, um organismo por lei que vai regular por lei e administrar esses meios públicos provinciais. E a partir daí, nessa mesma lei, criou-se a Defensoria do Público da província de Santa Fé, que vai ser integrante ou vai estar sob a condução da Defensoria do Povo. Ou seja, neste caso, não vai ser autônoma como é ao nível nacional, mas vai estar no âmbito da Defensoria do Povo da província. Mesmo assim, o defensor ainda não foi designado, a lei não foi regulamentada, estamos esperando. Mas eu acredito, uma criação, uma instituição muito importante, porque vai dar à Defensoria do Povo um panorama diferente, uma ferramenta para trabalhar sobre isso que nós dissemos que tem a ver com os direitos da comunicação e o respeito que os meios devem ter. Muito bem, finalmente, ou melhor, para contar uma outra experiência, eu quero dizer a vocês que dentro da Defensoria del Pueblo da província existe uma defensoria de meninos, meninas e adolescentes. Essa defensoria de meninos, meninas e adolescentes vem trabalhando, é relativamente nova, foi criada há não mais de 4 anos, está em funcionamento e vem trabalhando sobre o assunto dos meios de comunicação e o respeito aos direitos das crianças. Como trabalha basicamente com monitoração de meios e com um observatório de infância, né? E para isso assinou convênio também a Defensoria de Crianças com a Defensoria Pública da Nação e recebeu capacitação da Defensoria Pública da Nação para o trabalho de monitoração dos meios. Para contar rapidamente, em 2013 foram monitorados 3 em Rosário e 3 em Santa Fé diariamente, ou seja, jornais. E se fez uma amostra que teve edições de março até dezembro, abrangendo as notícias que fizeram referência aos meninos, meninas e adolescentes, e fez-se uma visualização a partir de uma série de indicadores. A monitoração se dividiu em 2 partes, uma quantitativa, que se referiu, aliás, que deu a saber o grau de presença de notícias de infância e depois os aspectos qualitativos, sempre a partir de uma perspectiva jornalística. Elaborou-se uma planilha de classificação com uma série de indicadores que se consideraram essenciais. Por exemplo, a pertinência e pluralidade das fontes consultadas, o tratamento dos pontos de vista da notícia, a utilização de recursos que permitam compreender ou contextualizar a informação, por exemplo, estatísticas, normativas, legislação, políticas públicas. Foram considerados indicadores de qualidade sobre a inclusão de perspectivas de gênero, a ausência de termos estigmatizantes ou pejorativos para referir-se à infância, meninos, meninas e adolescentes, e se o tratamento comunicacional tinha ou não um foco de direitos. Muito bem. Como é que se obtiveram, ou melhor, antes eu queria adicionar aqui que no ano 2014 e 2015, isso que eu falei dos jornais foi em 2013. E em 14 e 15 se fizeram e ainda se está fazendo, não terminou, uma monitoração de meios audiovisuais, rádio e televisão. E para isso se assinou também um convênio com o AFCA, que é o organismo
de regulamentação nacional de meios que criado pela lei nacional. Para obter as fitas, as cópias dos programas que se queria monitorar, e se trabalhou também sobre os mesmos meios sobre os quais se quis observar o trabalho. Outras ações levadas a cabo pela Defensoria de Crianças foi a capacitação de jornalistas. Aqui eu posso mostrar a vocês alguma documentação sobre o trabalho que, a partir da monitoração, foi realizado posteriormente com jornalistas de diferentes meios, principalmente nas cidades de Santa Fé e Rosário, que são as cidades mais importantes da província, para sensibilizar basicamente sobre como abordar o trabalho da cobertura de imprensa dos direitos e, portanto, o respeito aos direitos dos meninos, das meninas e adolescentes. Finalmente, bem, trabalhou-se, a partir dessa mesma defensoria, alguns casos importantes que tiveram uma importância pública nacional, uma relevância pública nacional, e com os canais correspondentes para evitar, em alguns casos, o tratamento errado ou abordagem errada nesses casos. Tem um caso muito conhecido na província sobre a adoção de uma menina. Quero comentar a vocês finalmente, agora sim, finalmente, que a Associação de Defensores do Povo da República Argentina, no ano passado, na cidade de Rosário, província de Santa Fé, que levou à frente com o auxílio da GTZ, um painel da GIZ, um painel para capacitação e intercâmbio de opiniões dos operários, funcionários, empregados em todas as defensorias provinciais e nacionais e locais. Eu vou ler rapidamente só as conclusões, que são poucas, mas muito significantes. As conclusões tiveram a ver com princípios. O primeiro princípio que foram destacados pelos funcionários de imprensa foi o acesso e a necessidade de geração de informação sobre direitos humanos. O segundo, incorporar em toda a tarefa jornalística o foco aos direitos humanos. O terceiro é colocar-se no lugar do outro, ter empatia com o sujeito da informação e com o leitor. O quarto, as imagens não devem trazer vulnerabilidade ao direito à dignidade, deve preservar a dignidade das pessoas vinculadas à notícia. O quinto, verificar, percebam como é importante este, contrastar e rechecar a veracidade do uso dos titulares sensacionalistas que não coincidem com o texto das notas. Isso é dito pelos nossos jornalistas, aqueles que trabalham nas defensorias. Então, existe muita notícia cujo título, para ser atraente e sensacionalista, não coincidem com os textos dos artigos. Muitos ficam dizendo que sim com a cabeça. Eu vejo que em outros países também acontece a mesma coisa. Esta história da nossa vida institucional, companheiro. Não somente eram funcionários da Defensoria Periodista, mas também jornalistas que trabalhavam em mídias e que entravam em acordo. Né? O esclarecimento, eu não sei se vocês escutaram, havia jornalistas que não pertenciam à defensoria, mas que trabalhavam nos meios. Então, isso é mais importante ainda. E o sexto princípio diz fazer um uso adequado da linguagem, evitando estigmatizar e estereotipar as pessoas. Por exemplo, excluir da linguagem jornalística a frase crime passional e substituí-la por homicídio ou femicídio. Um jeito para vocês verem como usaram bem a linguagem. E aumentar os cuidados para que as informações certifiquem a identidade de quem comenta os artigos. O meio deve ser responsável pelos comentários do foristas. Estamos falando de internet aqui, é lógico. E adotar as medidas necessárias para evitar que direitos sejam prejudicados.
e verificar a autenticidade das imagens publicadas nas redes sociais antes de reproduzi-las nos meios tradicionais de informações. Conclusão. Como a comunicação é um direito humano social, é importante que os organismos de direitos humanos trabalhem sobre esses temas, sem dúvida. Como é que isso funciona? Em primeiro lugar, o que eu falei no começo, a tarefa de controle, os direitos humanos e da comunicação. O respeito a esses direitos. A capacitação é outra das tarefas que a gente pode colocar aqui. Acho que quem me precedeu aqui no palco falou disso. A capacitação e difusão desses direitos. Há uns dias, trabalhando sobre isto, eu conversava com um amigo em Santa Fé que me dizia que, e ele é um especialista nesses temas, que um dos problemas que as nossas sociedades têm é que não sabem, em geral, os cidadãos não sabem que direitos da comunicação eles têm. E, portanto, se uma sociedade não conhece os seus direitos, é difícil que ela faça o que é necessário para exercê-los. A capacitação e assessoramento a jornalistas e responsáveis pelo meio. Isso é muito importante pela nossa parte dos defensores. Quer dizer, temos que chegar àqueles que produzem a informação. Talvez seja mais difícil chegar e convencer os empresários, mas vamos trabalhar com jornalistas, pelo menos, né? A ação concreta, a queixa anti-violação de direitos humanos é outra linha de trabalho possível. A proposta aos poderes públicos para a modificação das normas em tudo que seja possível. E nisso eu paro. O sistema educativo tem que incorporar o tema da comunicação no seu currículo, quando ele não existir. Não há possibilidade de gerar uma maior consciência e uma maior capacidade para ler e escutar os meios, para saber ler a linguagem dos meios, que se não existe um trabalho, e isso eu esclareço, há 30 ou mais anos eu fui diretor da parte da polícia, e eu tenho falado mesmo desde então. Por isso, a comunicação por meio massivos é um veículo da parte de construção da cultura, é um tema para a preservação e aprofundamento da nossa democracia. Muito obrigada.